A sociedade diz que na vida existe um roteiro. Faculdade, casamento, festa, financiar um apartamento, ter um filho e esperar se aposentar para poder viajar ou curtir a vida. E a gente rasgou esse roteiro no dia que resolvemos cancelar nossa festa de casamento para passar um tempo sabático na Austrália, entre viagens de motorhome pela Nova Zelândia, Bali, por aí vai. E agora, com um filho americano, uma cachorra viajante, estamos largando tudo no Brasil de novo para começar do zero na Espanha. E bem-vindos ao nosso canal Passaporte Ativo. Meu nome é Mário Capella, eu tenho 43 anos. Eu sou a Jéssica de Masi, tenho 41 anos e somos pais do Maica e da Paçoca. Paçoca é uma cachorrinha, só para deixar claro já logo do começo. Bom, vamos lá. Eu sempre fui um cara que gostei muito de viajar, né? E minha primeira viagem, que para mim foi a viagem que mudou a minha vida, foi em 2009, quando eu fui passar 7 meses na Austrália. Fui fazer um intercâmbio lá, nunca tinha saído fora do Brasil, para qualquer outro país. E eu fui parar direto na Austrália e foi aí que, quando eu voltei, eu percebi que minha cabeça já era outra. Por uma questão o lifestyle que você tem na Austrália e tudo mais. E aí a gente se conheceu. Eu também sempre gostei muito de viajar. E resolvemos nos casar. Foi quando o Mário deu a ideia. Pô, a gente podia era passar um tempo sabático na Austrália, ao invés de ficar gastando horrores de dinheiro numa noite pro povo sair falando mal ainda. A Jéssica, ela sempre gostou de viajar também, tanto quanto eu. Quando nos conhecemos, ela já tinha feito algumas viagens para fora do Brasil em alguns outros países. E digamos de passagem, né, alguns países que ela já tinha ido, eu também já tinha ido. Até repetimos alguns. E aí a gente sempre teve um casamento muito aberto um com o outro. E em algum dos momentos, na verdade, pela minha recordação, estávamos fazendo um churrasco em casa. Eu falei, pô, por que ao invés de a gente continuar com essa ideia de fazer um casamento, a gente poderia passar um tempo sabático na Austrália? Porque por eu gostar muito da Austrália, eu sempre falei da Austrália para a Jéssica e automaticamente eu despertei a curiosidade nela de conhecer a Austrália. Falei, pô, né, a gente vai gastar um baita dinheiro para fazer um casamento que vai durar aí uma noite, um dia. Algumas horas, né? Algumas horas. O pessoal vai embora reclamando ainda. Vai ficar enchendo o saco, eu não vou curtir. E se a gente ficar 6 meses viajando? E foi aí que a gente resolveu ir para Austrália, Nova Zelândia, Bali. Fizemos uma trip de motorhome pela Nova Zelândia. Pô, foi uma fase muito legal e que foi transformadora pra gente em questão de como enxergar a vida. E essa viagem mudou de fato a nossa mente. E voltamos pro Brasil por conta da Paçoca também. Por conta da Paçoca, porque nós não levamos ela. Mas estando aqui no Brasil, continuando a nossa vida normalmente, trabalhando, a gente estava com um plano de voltar para a Austrália. Né? Então a gente estava estudando nossas possibilidades para poder levar a Paçoca, né? Nós estávamos bolando um plano, fazendo um planejamento real para poder ir e ficar, né? Porque você largar tudo e mudar para a Austrália, ainda mais com a idade que a gente tinha na época, já não era uma coisa tão simples, levar uma cachorra, era uma responsabilidade muito grande, né? Foi aí que no meio do planejamento que nós estávamos, descobrimos que eu fiquei grávida. Que não estava no nosso plano. Ficar grávida não estava nos nossos planos, quer dizer, ter um filho não estava nos nossos planos, mas estava no plano de Deus, né? E foi a melhor coisa que aconteceu. Só que quando a gente descobriu, né, a gravidez, a gente falou, e agora? O que vamos fazer? Foi tudo muito difícil, na verdade, porque realmente não tínhamos esse planejamento. Né? Estávamos decididos na ocasião que iríamos morar fora do Brasil. Mas a gente não tinha tempo suficiente para ir para a Austrália, né? Quando eu descobri que estava grávida, estava grávida de 1 mês e meio. E assim, esse planejamento todo para a gente poder ir para a Austrália demoraria muito mais. Foi aí que, numa viagem aos Estados Unidos, que a gente já tinha marcado, programada, inclusive no meio do mar em Miami, foi que a gente decidiu ter um filho nos Estados Unidos.
Isso, na verdade, é muito legal, porque essa viagem ela já estava marcada de férias com a nossa família, que a gente ia lá pra Disney e tudo mais, a gente nem sabia ainda que a Jéssica estava grávida. Não. Quando nós fechamos essa viagem para poder sim. ir com a família. Né? E a gente falou, boa, ótimo, pelo menos a gente faz um enxoval lá nos Estados Unidos, né? Pô, tudo muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, chegamos nos Estados Unidos, compramos até algumas coisas, né? E aí, pô, dentro do mar, baita calor, assim, a gente conversando, mergulhando, curtindo, vendo aquilo ali, né? Que surgiu a ideia, pô, e se a gente tivesse um filho nos Estados Unidos? Nossa ideia, na verdade, era comprar carrinho, comprar tudo lá. Nós não compramos mais nada lá. Voltamos para o Brasil e começamos a pesquisar quais seriam as possibilidades, né, do nosso filho nascer nos Estados Unidos. Foi aí que nós descobrimos que se ele nascesse nos Estados Unidos, ele seria americano. Aí nós não tivemos dúvida, né? Falamos, é para lá que a gente vai, vamos ter o filho americano e vamos dar essa oportunidade de vida para ele. Foi tudo muito rápido. Quando a gente decidiu de fato, eu já estava de 4, 5 meses de gravidez, então a gente teve pouco tempo para se planejar, né, para se organizar. Mas a gente falou, aqui no Brasil ele não vai nascer. Na verdade, a nossa ideia inicial também, além dele não nascer aqui, é não criar o Maica aqui no Brasil. É até um pouco complicado falar, todo mundo tem a sua história triste, nós também temos a nossa. Então a gente falou, pô, tudo que nós passamos aqui no Brasil, cara, eu não quero que o meu filho passe. Se a gente pode levar ele, né, nessa possibilidade dele nascer fora do Brasil, né, vamos proporcionar isso para ele. Né, pelo menos dar a possibilidade dele escolher o que ele quer fazer no futuro, né? Então... E aí foi uma loucura, né? As pessoas falando, nossa, vocês são loucos, como que vocês vão? Eu cheguei... Julgamento pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Vocês são loucos, vão ter um filho lá, como que é? Vocês não sabem nem como é que é, não vai ter ninguém lá, enfim. Cheguei de 8 meses grávida nos Estados Unidos. Tinha acabado de completar 8 meses, assim, né? De fazer 8 meses, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui que é muito importante. A gente teve medo também. A gente sabe que muitas pessoas, na verdade, não viajam, não fazem alguma coisa porque tem medo. A gente também tinha muito medo de muita coisa. Só que a diferença é que a gente consegue vencer o nosso medo. Porque, na verdade, é possível vencer tudo. Né? E a maioria das pessoas não fazem muitas coisas por medo. E aí o medo dela faz ela gerar julgamento sobre a gente. A gente teve muito julgamento, na verdade, quando a gente decidiu largar tudo. Vida, carreira, empresa, para poder, de fato, tentar a vida lá nos Estados Unidos. E a Paçoca foi junto, tá? Cachorro foi junto. Só recapitulando aí, a Paçoca junto com a gente. Tem todo um processo, para quem não sabe, para levar um pet de um país para outro, principalmente um país como o Brasil, que a raiva ainda existe, então os outros países onde a raiva é erradicada, é bem complexo isso. Tem todo um processo específico para ser feito, existem empresas que fazem isso, mas eu pesquisei bastante, nós pesquisamos muito, e nós mesmos fizemos essa papelada da Paçoca, e deu tudo certo, graças a Deus. Ela foi com a gente, inclusive na cabine. E a gente ficou, teve o Maica lá, atendimento excelente nos Estados Unidos, e depois de 1 ano e meio retornamos para o Brasil. Não era de fato o que nós queríamos, mas... assim, obviamente não é o tema desse vídeo aqui agora. Nesse vídeo é mais pra gente poder se apresentar e passar um overview depois pra vocês. Um overview aí da nossa história. E depois de 1 ano e meio nós voltamos, e foi bem difícil, na verdade, de tomar a decisão de voltar, porque não estava no nosso plano voltar, mas tivemos que voltar. Foi bem difícil, na verdade. Bom, chegando aqui no Brasil, startando a nossa vida de novo, novos desafios, tudo de novo, começando literalmente uma vida de novo. E a gente tem dificuldade de conseguir se encaixar aqui no Brasil. E foi aí que a gente percebeu aqui, a gente chegou em maio do ano passado, né? Quanto tempo que a gente tá aqui? Em maio do ano passado. Não deu um ano, deu acho que uns 9 meses, enfim. E a gente viu que a gente não se identifica aqui, que a gente
não cabe mais aqui no Brasil, que as nossas ideias não são compatíveis com o Brasil. E aí foi que nós resolvemos começar um planejamento de mudar para a Espanha. Começar de novo do zero. Do zero. E foi por isso, na verdade, que nós criamos esse canal, exatamente para contar um pouco da nossa história, né? E mostrar a nossa trajetória, o nosso planejamento, como vai ser daqui até o dia que a gente chegar lá na Espanha, né? Por quê, né? Só rapidamente, porque a gente resolveu ir para a Espanha agora, não voltar para os Estados Unidos, nem para a Austrália. A Jéssica, ela é cidadã italiana, né? Então... Antes mesmo do Maica, de eu ficar grávida do Maica, enfim, antes mesmo disso tudo, a gente já tinha dado entrada na papelada para a cidadania. Meu avô era o italiano, né? E a sentença saiu um pouquinho antes de eu descobrir que estava grávida do Maica. E saiu positiva, né? Obviamente, então eu consegui a cidadania. Só que assim, tem toda uma demora, esses trâmites, a partir do momento que a sentença é favorável, mas ainda tem todo um processo a ser feito, uma transcrição no comune de competência, então isso é demorado. E a gente lá nos Estados Unidos... o Maica já tinha acabado de nascer, assim, fazer alguns dias, e saiu essa papelada. Na verdade, teve que mandar as coisas pro comune que ele solicitou, e aí já foi enviada também a papelada do Maica. Então, o Maica, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, ele já possui a cidadania italiana e também é brasileiro. E isso pra gente é incrível, é muito legal, e eu sou muito grato por isso. Eu acho que é um legado, na verdade, que a gente já entregou para ele desde de nascer. Eu fico muito feliz. De ter a possibilidade da escolha, né? Para ele no futuro. Antes eu tivesse essa oportunidade, pelo amor de Deus. E agora a gente tá aí nesse planejamento, né? Para ir embora do Brasil. Vão dizer novamente que a gente é louco. Na verdade, a gente ainda não contou pra nossa família. Na verdade, a gente não contou pra ninguém ainda. Ninguém sabe. E esse vídeo, na verdade, vai contar. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E a gente vai mandar pra nossa família. E pra eles assistirem. Falar que a gente tá fazendo um canal no YouTube. E eles vão descobrir que a gente vai embora do Brasil de novo. Eles vão ficar malucos. Não, mas dessa vez nós não vamos voltar. Dessa vez nós vamos fazer um planejamento absurdo, não tem como dar errado, e eu quero que vocês acompanhem a gente nesse projeto. Então, se inscreva no canal, aí dá uma moral pra gente, né, e acompanha a nossa trajetória. Então clica aí, ó, se você tá assistindo o vídeo, você é só colocar aí, ó, se inscrever aí no nosso canal, passaporte ativo, ativa o sininho para receber as notificações. E bora ativar o passaporte. Quem tem vontade de viajar, quem tem vontade de sair do Brasil, quem tem vontade de quem se olha hoje e vê que não faz mais parte disso aqui também, vamos junto com a gente, pessoal. A gente tá aqui para passar nossa história e passar também um pouco para vocês aí dessa coragem. E para quem tá afim, obviamente que existem muitas dificuldades, a gente vai passar tudo, a gente não vai romantizar nada, porque não é fácil. Não, é muito perrengue. Às vezes as pessoas, fica falando, são muitos perrengues. E é isso aí, a gente vai falando aí com a gente, quem quiser saber sobre um tema específico, a gente tem muita coisa pra contar pra vocês, gente, pet indo morar fora do Brasil, também com a gente, agendamento de passaporte italiano, ter filho fora do Brasil, ter filho nos Estados Unidos, né, ir embora fazer as malas pra ir pra um outro país, vamos mostrar como que vai ser todo esse planejamento, vamos mostrar a chegada lá na Espanha, vamos mostrar tudo depois pra vocês. Então, quem quiser, quem se identifica com a gente aí, com isso, segue a gente, é isso aí, de novo, novamente, ativa o sininho e bora aí ativar esse passaporte. Bom, mudar dá medo e ficar também, viu? Exatamente. Digamos de passagem, a gente tem bastante medo, mas a diferença é que aquilo lá, né, a gente vence aí sempre o nosso medo.
A ideia desse canal, como a Jéssica disse, é realmente poder ajudar as pessoas que estão querendo ir ou vão passar por alguma experiência que a gente já passou, que se a gente puder ajudar, obviamente nós vamos ajudar, né? Compartilhar um pouco da nossa trajetória, do nosso planejamento até chegar na Espanha, e também deixar esse canal gravado aí até para o nosso filho no futuro poder, né, com mais detalhes hoje, com riqueza de detalhes, ele poder ver o que o pai e a mãe dele, né, fez para poder dar uma oportunidade de vida melhor, uma qualidade de vida num país que, na verdade, que pra gente faz mais sentido, né, do que uma vida para ele aqui no Brasil. E só para lembrar, gente, essa aqui é só uma opinião nossa, tá? Isso aqui não existe uma crítica, isso aqui é só uma questão de a gente escolheu, né, criar nosso filho em outro país. Então, isso daqui não é uma coisa a ser criticado por ninguém. É só uma escolha nossa e cada um faça a sua escolha e fica todo mundo feliz. E se você tem vontade de chutar o balde ou só quer ver a gente passando perrengue nessa mudança, se inscreve agora. Porque a jornada Espanha começa agora. Bora lá! Bora!